Salve, rapaziada, sejam bem-vindas à 57ª instância do The Raiam Show, o programa da família brasileira, o primeiro programa bilíngue da internet brasileira. Hoje a gente vai ter a nossa parte em português com o nosso produtor gordinho. Qual o apelido do produtor, Cauã? Ué, diretor, no momento tá sendo. Diretor, nosso diretor. E o nosso amigo Cauã, empurrador, estagiário passivo. Seja bem-vindo, estagiário passivo. Visão, rapaziada. Tamo aí. Mais um dia, mais uma instância do The Raiam Show. Ao meu lado esquerdo, nós temos uma figura icônica para o mundo. Uma figura que é inexplicável para o mundo. Uma entidade. É uma entidade, uma divindade chamada Marcus. Mas vocês conhecem como Pericão gringo. What's up, man? What's going on? What's going on? Hey, y'all. We back today with another episode for y'all. I'm giving the topic today. No, you just shut the fuck up. All right. What the fuck? Because we're doing the Portuguese half right now. All right. Portuguese half. All right. Rapaziada, comenta qualquer coisa aí no chat aqui. Só pra eu ver que... Tá geral aí, né? Que tá geral aí e tal, pra gente saber se os bagulhos estão funcionando aqui de cima. Tá ficando... tamo junto, Hell5 Osborne. 28 pessoas ao vivo. Marcus, say something in Portuguese to these people. Como vai? Como vai, manos? That's it? What else? I think it's your favorite word. Tamo junto? Tamo junto. Yeah, tamo junto. Another. What they want to know. So, tudo bem hoje. I'm good today. Tudo bem hoje. Yeah, that's how I say it. So Yeah, you've been learning Portuguese for 3 years and that's all you know. I know more, you know. Yeah, no you don't. Que? Tão rindo de quê? Não tem um chat engraçado, calma. Não, eu tô rindo dele, cara. Tu falou, tu aprendeu 3 anos em... Cara, a história é a seguinte, rapaziada. Babies don't start talking at almost 1 year old, so you gotta give me Você entendeu essa, Cauã? Eu espero que não. Você só riu da linguagem corporal dele. Normal, cara. Tá, ele falou, porra... Alguma coisa Os nenéns só começam a falar com 1 ano, então eu tô ainda aí Exatamente isso que eu entendi. Ai, que isso. Fala, tu ia falar alguma coisa. Foi, cara? Hã? Tu ia falar alguma... Desligou aí? Bom, rapaziada, hoje temos Brasil e Argentina direto do Maracanã. E eu quero escutar a opinião do meu amigo Cauã sobre isso daí. Rapaziada, eu não ia assistir o jogo, mas o Raiam falou que ia assistir e tal, convidou a gente aí, o Pericão, até o Pericão vai assistir, eu acho, mesmo que ele não goste muito de futebol, só que eu acho que o Brasil vai tomar um sacode. Falei pro Raiam, o Raiam discordou de mim, mas eu acho que o Brasil vai tomar um sacode. Ó, tá todo mundo achando que o Brasil vai tomar um sacode hoje. Dentro de casa, contra a Argentina. O ódio tá favorável à Argentina. Nós não estamos numa fase boa da nossa seleção. Perdemos pro Marrocos, pro Senegal, pro Uruguai, pra Colômbia, empatou com a Venezuela. Estamos num ranking bem ruim. Não, mas isso aí, a fase é ruim. Cara, isso é prato cheio pra casa de aposta. E lembre-se que casa de aposta é que manda no futebol. Esses dias eu vi um post do Flamengo... dizendo que ele era completamente contra uma PL nova, uma lei nova que literalmente bloqueava casas de apostas de aparecer em camisa e patrocinar qualquer coisa do futebol. Nós chegamos a um momento onde o futebol brasileiro não sobrevive sem o dinheiro de aposta. E no início desse ano... colocaram a culpa no Aleph Manga, no Bauerman, como meio que uma cortina de fumaça bem aqui na superfície para encobrir
tudo aquilo que acontecia bem aqui embaixo, entendeu? Eu acredito em duas forças que regem o nosso futebol brasileiro a nível clube, casa de aposta, a nível jogador, que também acaba afetando, grandes empresários. Tá? Na verdade, o mundo tem, sei lá, 3 ou 4 grandes empresários. Kia Jorabican, Pini Zahavi, Juliano Bertolucci e mais um lá que eu esqueci, Jorge Mendes. E eles realmente mandam no mercado de transações, transferências esportivas. Unindo todas essas informações, seria muito óbvio uma vitória da Argentina hoje no Maracanã. Tá? Até o Pericão concorda. Concorda, né, Pericão? Yeah. I hear you. I hear you. Vamos voltar aqui pro tópico. Então, rapaziada, cara, futebol é legal, mas lembre-se que tem as duas grandes forças que puxam ali nos bastidores. Entendeu? Não leve muito a sério o futebol. Ok? Não leve muito a sério as convocações da seleção brasileira, porque claramente quem está ali não é o melhor. Tá? Quem está ali são os mais bem posicionados para uma transferência na próxima janela. Não são completamente os melhores. Putz, tem um cara ali num time pequeno da Europa que tá aquele pentelésimo para ser transferido para Premier League. E sendo transferido para a Premier League, vai ter porcentagem grande para o empresário, vai ter luva para o empresário e o jogador vai ganhar um salário maior, só que o empresário vai ter porcentagem daquele salário que está entrando. Então, vamos parar de tratar o futebol como um circo, uma diversão, e vamos lembrar que isso é um negócio. Beleza? Isso é um negócio. E hoje em dia, quem precisa lucrar no futebol são os empresários, jogadores e as casas de aposta. O resto é todo mundo secundário do show. Eu altamente recomendo você assistir o seriado Vale o que está escrito na Globo. Okay? Vale o que está escrito. Porque o jogo do bicho sempre andou lado a lado com o futebol e com o carnaval. Okay? Seu Emil no Botafogo, seu Castor de Andrade no Bangu. E aí, ali pelos lados de 1984, quando lançou o Sambódromo e também a Liga Independente das Escolas de Samba, você viu que aquilo ali virou uma cúpula, entre aspas, para distribuir o dinheiro da contravenção na comunidade. E o povo, na época, no Rio de Janeiro, o povo era muito sambista. Tá? Hoje em dia, o samba já perdeu aquele protagonismo. O dinheiro, entre aspas, sujo, passou para o funk e para o futebol. Tá? Então, eu não sei nem porque eu estou falando sobre isso, porque faz muito tempo que eu não falo de assunto sério, mas algo que a gente... Acabou calhando no momento. É algo que a gente tem que sempre prestar atenção para não sermos apenas massas de manobra. Tá? Você sai, olha o macro e vê assim, opa, por que está acontecendo isso? Beleza? Não faz sentido a Argentina ser favorita com o jogo dentro de casa no Maracanã. Não faz o mínimo de sentido. Eu acho que isso nunca aconteceu. Então tem coisa aí, tá? A crise da seleção brasileira também, lidera todo mundo a apostar contra o Brasil. O próprio brasileiro tá apostando contra o Brasil. E lembre-se que o Brasil é o segundo maior mercado de apostas do mundo. Perde apenas para os Estados Unidos. Tá? Então o futebol brasileiro é ultra lucrativo. Não para os donos de clube, porque para casa de aposta é lucrativo pra caramba, porque o brasileiro sempre faz a sua fezinha. O brasileiro pensa que vai ficar rico rápido. O brasileiro médio, ele age como o meu amigo Pericão gringo. Marcus, how long have you been betting? Betting since 19 years old. How old are you right now? 34. So you've been betting for 15 years. Yeah. How much money did you make? In the negative. Você entendeu?
Entendi por causa do final. Betting? Você falou? Eu perguntei pro Pericão. Ele Quando aposta há começou a 15 apostar. anos. É, isso aí eu entendi. Ele aposta aqui. E você vê a condição da vida dele hoje em dia. É, e ele falou, quanto dinheiro você fez? Ele Tá no falou, negativo. negativo. Então é exatamente isso daí, rapaziada. É isso. É... Cara, isso é Surreal. Marcus, what's the topic for today? Today's topic is how much money you're leaving on the table by not knowing English. So what were you thinking about it? I was just thinking for Brazilians. Ask your brother. Ask Kawan. Hey, so How different would your life be if you spoke English very, very well? Too much. Anything would change in your life? All things in my life. Like what? Like tell me something that would be easier if you spoke English like Marcus or like me. Sei lá, vou falar em português. Uma grande dificuldade que eu tenho é conversar, porque eu tenho medo de... Não é medo de errar, mas, tipo assim, é falar, vou errar, tô falando igual um índio e tal, mas essa é a parada. Mas eu sou muito comunicativo, então eu sempre tento falar. Então se eu falasse o inglês, sei lá, igual do Raiam, ou até mesmo do próprio Pericão, ia ser perfeito e ia facilitar... Mas ia facilitar em quê, cara? Conversação, conhecer mais pessoas... ter mais networking. Putz, certeza. Se você falasse inglês forte, você ia ter transado na Europa. Não é? Nesse verão aí? Certeza. Se você tivesse um pouco mais de desenrolo de venda em inglês, você teria feito gol. É isso, é o que eu falo. Eu sei talaricar, tipo... eu sei paparicar, falar merda em português, pô. Em português eu falo So, muita he's merda. saying that, like... he spent 3 months in Europe over the summer, which is the best time to be in Europe. Mm-hmm. He slept with a total of 0 women. Okay. Guess why? This nigga is good looking. He's good looking and he had money then because he was using his cousin's credit card. Okay. Guess why he didn't sleep with anybody in Europe? Language barrier. Language barrier. Like he couldn't go past the hi, how are you, where are you from? That's it. He couldn't go past it. And like for you to like go all the way, get a home run, you need to like finesse your way into it, right? That's true. Ain't it? I think so. Yeah, I would say that if you can't communicate past that, then where are you going? Without you gonna have to pay. You gonna have to pay. Yeah. So like not only speaking fluent English will open doors for you professionally, it will open legs, not just doors. It will open legs for you. You know what I'm talking about? And if you think about it, we as men, we only care about 2 things. Money and legs. True. Open legs. Yeah. It's our human nature. Even this guy who's married, he has kids, I'm sure he thinks about it just 2 things, money and legs. Cause like it's the way we're programmed. It's evolution. That's true. You know what I'm talking about? I know what So, for the people who are watching, you need to learn English because we only have 2 needs in life, and these 2 needs will be fulfilled if you know very good English. Do you agree, Marcus? Yeah. Do you have anything to add? Yeah, I think that when you think about English and you think about the people around you, if let's say if we got 1 out of 5 of everybody you know English in Brazil, so that's give you and him, that's 2. So that give you an upper advantage on 3 people. So I say everybody should be practicing. I need just like y'all need to learn English, I need to learn Portuguese. So I'm in the same boat as y'all right now because I'm missing out on a lot of money by not knowing Portuguese. So That is right, but like that is like very specific to Marcus's market. Like he's on the business of teaching English to Brazilians because 90% of your public is Brazilian, like 95% of your public is Brazilian. He's famous in Brazil, but like he can't really communicate with his fans in Brazil, with his fan base. So like if you can't communicate, you cannot sell it to them. Mm-hmm. So you need somebody to sell for you, which is my role here, you know? True.
What are you laughing at, Kawan? Just looking for the face of him. Yep. Okay. Hey, you gotta teach this guy English. I got him. Yeah. I think in Brazil, 5% the population speaking English. Yeah. That could be true. Or minus, I don't know. I think it's a 5%. That could be true. That could be true. So, o Pericão, ele mandou uma boa, que ele falou, olha só, se você chegar numa mina no Rio de Janeiro e ela fala inglês fluente, get away. Fica longe. I'm saying like, if you go talk to a girl in Rio and she speaks fluent English, what's the red flag, Marcus? She speak English. She been too many Americans, too many tourists. She trying to get the money out you. That's all it is. It's a money play. That's it. Yeah. Quer dinheiro? Só pensa no dinheiro, é isso? É que, cara, ele circulou pelos cafundóis e becos de Copacabana. É lugar ruim mesmo. Então, em Copacabana, você sabe que tem certas mulheres que trabalham com certos trabalhos. E ele via que as mulheres em Copacabana, que ele chegava na humildade, mesmo na inocência, tinham algumas que sabiam inglês bem. E aí depois ele ia ver, estavam recebendo. É. Entendeu? Mais outro bagulho bom você falar. A melhor maneira de você aprender inglês é conhecendo gente, viajando o país e transando com pessoas que sabem falar inglês. So, Kawan has a point. He said, the best way to learn a language is like being around people who speak that language. Just like you, today's lunch, we were speaking Portuguese to each other. You're just right there sitting. Mm-hmm. 2, living in that country. 3, having sex with somebody who's from that country. What? Do you have a story? Do you like... Well, yeah, I talk to a girl like every day from Brazil. To this day? To this day. I talk to her every day. And we talk, but, I'm still using Google Translate with her, Right. So it's like I'm saying whatever I say in English and then and just slap it down there. And it's like I'm not even looking at the words. Don't care what the words say, That's lazy. You guys need to use each other. Because you have what he needs and you have what he needs. That's true. Yeah. Ain't it? That's true. Because for you to get ahead in life, you need to dominate Portuguese. Because if you think about it, you want to be an influencer. You're not starting from zero because you already have a public and you're well known. You're fairly famous in Brazil. People stop you on the streets of Brazil, right? Yeah. In Copacabana, it'll be 1 or 2 a day, right? People's hey, Pericão, right? Mm-hmm. So you're not starting from scratch. For you to go from stage 1 to stage 10, I think the next 9 stages, you need to dominate the language. And for this guy right here, he just got in America. Yeah. If you really because there's a huge possibility that he would just stay here forever. You know what I'm talking about? Yeah. And for him, in order for him to stay here forever, the easiest way for him to stay here forever, what is it, Marcus? You gotta get him a woman, get married, get a green card. Actually, not just a woman, he can get a man too. Fuck you. No, but we're not joking. Mas isso é realmente verdade. I almost married Val, my best friend, because I needed papers in America, and it's so hard for you to get legal, and I almost had a gay marriage with one of my best friends so we could just get a green card. Usually it costs uns 15, 20, $15,000, $20,000 for you to get married, right? Somebody offered you $20,000, right? Yeah. It was $20,000, $100 mil, so you can get married to somebody in America and get the papers, right? You were good looking, you were young, you were charismatic. You can save yourself $100,000 just by finding a woman and finessing your way through her life and be like, babe, you know what? Here's my situation. I need to marry you. Would you give me? Would you give me your papers? Or worst case scenario, you just marry him. Holy man. It is what it is. It's shit.
Vocês fariam isso, rapaz? If you, like, seriously, if you really want to stay in America, if that's your dream, you just gotta do it. Dá beijinho em tudo, assim, ó, tirar foto. Mas tem que dar beijo mesmo no... Irmão, você tem que comprovar que você tem uma relação ativa com a pessoa. Foto. Aí não dá. Não dá. Não, mas aqui seria fácil, porque eles têm, pô, vídeo junto, foto junto. Não é? Por isso que eu... Quando eu ia casar com meu brother, pô, a gente não precisava nem fazer essas paradas, porque a gente tem foto junto desde adolescente, é só falar, não, é um amor de muito tempo e tal, casamos. Isso aí, ó. Mas isso aí eu tinha 23 anos, hoje eu nunca casaria, e eu nem seria residente americano porque é imposto. Por causa de imposto. Pra mim, for me, nowadays, there's no point of having a green card or like American citizenship. Why? Got too much money. Texas. Got too much. Exactly. Texas. Right. But when I was like 23, 24, when I left my job in Wall Street, I was like, you know what? For me to stay here, I just gotta figure it out. So Val offered to marry me. It was like, yeah. Yeah, I remember that. I remember. Quase casei com meu brother. My sister. Remember? Your sister, right. Cauã, você faria isso? Cara, não sei, mano. Eu acho que não. Não teria coragem. Você voltaria pro Brasil pra ganhar R$1.000 por mês? Não, aí já é outros 500. Mas, cara, você não... vamos dizer que você tá numa sinuca de bico assim, cara. Ou eu fico legal, ou eu caso com um brother, ou com uma mina gorda, sei lá, com a irmã do Pericão. Ah, uma mina gorda, foda-se. Cauã, sem você pensar. não precisa transar com a pessoa, Cauã. Ah, mas sem nem pensar, filho. Cauã, não, com o teu brother, você não precisa casar com o Pericão, tipo, beijar o Pericão. Mas tem que beijar mesmo? Não, na hora do cartório tem que fazer assim, uma bitoquinha, né? Aí é foda. Aí complica a situação. Caralho, é uma bitoquinha por R$100 mil. Yeah. É R$100 mil. $20,000, right? That's a lot of money. That's a lot of He's money. like, oh no, I gotta kiss somebody. I gotta peck, give somebody a peck. He's like, Hey, you better give him some tongue, goddammit. o Pericão falou, tem que botar a língua também. Puta que pariu, cara. Vocês fariam isso, rapaziada? Colocar uma... Ah, o diretor você não ensinou pra ele a colocar uma enquete. É. Rapaziada, você casaria com seu brother pra pegar o green card? Deixa eu ver o... Ou você pagaria $20 mil, ou você, tipo... Existe alguma outra saída, não? Casamento? É. O cara tá aqui há muito tempo. Cara, eu acho que é só casamento mesmo. Tem anistia. Que é Eu tenho um amigo... refugiado, né? Não só refugiados. Homossexuais que vêm de um país que dizem que lá é muito... Caralho. Homofóbico. Isso é um refugiamento, quase um refugiado, é. Dá com isso daí. Eu conheço gente da Rússia que chegou aqui pela fronteira e pediu asilo na fronteira. Disse que o país estava em guerra, não sei o que lá, e conseguiu. É isso daí. Eu conheço um caso. Asilo. Ué, mas de país que brasileiro? Brasileiro. Pô, mas a pessoa vai lá no grupo. O Brasil é um país muito LGBT friendly. Não, mas ele alegou que eu acho que foi por causa da época do... Bolsonaro? Ih, posso falar que eu sou... Pode. Caralho. Se eu falar assim, eu sou viado, eu quero... Cauã, mas é muito mais fácil. Ao Óbvio. invés de você dizer que é viado, você só aparece Que eles vão querer comprovar. Cara, você só aparece lá com o Pericão do seu lado. Tá geral no chat. Ó. Não, mano, tem mulher aí e não é um país feito de homens. O Luiz botou que tem o visto EB3, rapaziada. Visto EB3 é pra gente que é milionário, cara. Botar 500 mil, 1 milhão, aí é fácil. Caralho. Não, a B3 não é investidor, não. Investidor que... Esse é o EB5, certo? O EB3 é o quê? Eu não sei. por trabalho. Uma empresa te contrata. Não, esse é o H1B. Não, tem vários EB3. Ah, tá. Tá legal no país. E uma empresa quer contratar algum funcionário que não tem nenhum americano que se qualifique para aquela vaga ou não se interesse, a empresa pede para o governo para contratar imigrantes legais. Que estão aqui. Exato, mas se você tá legal, se tiver legal, não tem chance. É, então esse aí do ilegal... Caraca. Então Mas a eu tô vida do legal. ilegal- Você tá legal, mas tipo,
daqui a alguns meses você não vai estar mais legal. Mas 4 meses. 5 meses que faltam. Cara, começa a pesquisar esse bagulho de visto de estudante. Tá ok. Com os bagulhos lá com o pessoal lá que mora contigo, com o pessoal da igreja. Começa a pesquisar aí quanto vai custar um visto de estudante. Marcus. Mas tem aquela ideia lá que eu te falei também. Visto italiano. Mas o visto italiano você vai estar como turista aqui. Mas Mas já salvaria. Já é uma... Talvez. Mas teu negócio é ficar... Teria que entrar e sair. Tá, mas teu negócio é morar aqui pra sempre. Tu gosta tanto daqui? Não é? EB3 é pra mão de obra não qualificada. Pesquisa aí pra tu ver. EB3, mão de obra não qualificada. Então não precisa ter ninguém nos Estados Unidos que faz isso. Eu conheço algumas pessoas que fizeram e, por exemplo, na Flórida, tem muita empresa de funcionário. Brasileiro. Não precisa ser brasileiro, mas empresas que precisam de funcionário, lá é um lugar que paga muito pouco. Certo. Eles preferem trabalhar por conta do que trabalhar para alguém para ganhar pouco. Aí eles não acham pessoas qualificadas e usam muito a B3 para fazer isso. Caralho. Que doideira. Visto unskilled. So, What? hey, Marcus. What's going on? So we're talking about like all kinds of visas for Brazilians to come here to America. And on the other side of the fence, you were like trying to find your way back to Brazil. I heard something about they was going to start making him get a visa for Brazil. Was that true? Because it used to be like that before Bolsonaro. Mm-hmm. Americans, it was something called retaliation policy, like reciprocity. Because like us Brazilians, we need a visa to come over here, and it's kind of a hassle for you to get a visa. So the consulate of Brazil here in America, they were like, hey, all right, if you do this to us, we'll do this to you too. Mm-hmm. So they made it kind of hard for Americans to get approved for a Brazilian visa. Not hard, but like it will be a pain in the ass process. You need to go, like, for example, you live in San Francisco, you got to go all the way down to LA to apply in person and stuff like that. It used to be like this. For example, I used to live in Philadelphia. I used to have to go to New York City for stuff like that. We got a right wing, like we got a right wing president, just like Trump. And he was like, you know what? America's our friend. We need American tourists here. And it was during the time you came around. And then they got the $15,000 digital nomad visa. That's not that much. It's $1,500. $1,500. It's $1,500. Yeah. $1,500. Yeah. And you just gotta prove you make more than $2,000 a month, and you cannot prove that, Marcus. You can't prove that. Okay. Yeah. Unskilled visa. Temos live chat aí, diretor? Nada? Live chat, live pix. Live pix. Yeah. Você pode engravidar uma americana também. Você não ganha green card nem cidadania, mas de imediato você recebe uma permissão para poder trabalhar no país. Então, se você tá ilegal aqui e teu filho nasce americano, você consegue apply para trabalhar aqui. Então você fica meio que num limbo, num gray area. Você não é legal, E nem ilegal. mas você não está legalmente aqui, mas você trabalha legalmente. É um bagulho desse. Loucura. Entendi. Marcus, topic. All right. Let's talk about 2024 Olympics coming to LA. No. No? What? Okay, let's talk about the topic we was already on. No, look. He said the 2024 Olympics are going to be in LA. No. It's in Paris. Paris. That's true. Hey. 2028. Across the street from where we live. It's going to be right there? Right there. Remember that park where you used to buy weed? Yeah. From all the Africans right across the Eiffel Tower, there's like the whole grassy area. What, they got soccer right the there? Olympics, not soccer, but like they're going to do archery. There's like shit ton of events right there. Okay. Like right across from us. Cool. That's cool. That's something. Is there any
Any sporting event that you really, really want to go? Like something like you'd be like, hey, it'll be cool to go to this thing. No, I don't think so. Like, I think like if I go into like a wrestling event, but they do a whole different type of style of wrestling in the Olympics, so I don't really. No, like it. I'm talking about any kind of sporting event, like Oh, not just the okay. Olympics. Like, oh shit, my dream is to go to a World Cup or to a Super Bowl or to a Formula One race or something like. They'd be like, hey, it'd be hella tight to be around there. I would like to go to like a boxing match, like a big one though, like the big Like one. Canelo Alvarez or like Floyd Mayweather. Yeah, He it gotta retired, be a like- black boxer though, because Oh, he has like to be black? the atmosphere different, the music Really? and everything. Like I went one time so far, Right, Las Vegas. Las Vegas at the Cosmopolitan Chelsea Room. And who was fighting? Jermell Charlo and Ursula De Lara. So it wasn't really a big fight. Yeah, well they big now, but yeah. Oh, they're big Time, now. Yeah. So you would go to one of those big time boxing matches Mm-hmm. just for the atmosphere, and it has to be a black boxer. It have to be a black box. I think just because, like, you know, if you get the Canelo, it's gonna be like, you know, mariachi and stuff like that. You know, I don't want to hear that. So like, and then the crowd's gonna be different. So yeah. Yeah. What about you, Kawan? If you were to choose to go to one single sports event, what would be this event? Would be like a Formula One race? Super Bowl. Or you would go to a Super Bowl. Super Bowl. Not Over a World Cup, over the Olympics, over a Champions League match, you would like to go to a Super Bowl. Calm down. Any event. Yeah, I'm talking about like okay. if you were to Anything? go to any event. Or final Champions League or a World Cup final. Anyone. What about like a Flamingo Championship? You been to a Flamingo Championship? Well, but he goes to Flamengo all the time. Like, it's But not really that special. You what know about what a I'm talking championship? about? team, I see my- Chargers? Super Bowl. Yeah, but Flamengo always wins. Yeah, that's true. And there's not really a Super Bowl in Brazil because It's it's like like- a It's a Regulation. points. Yeah. Yeah. Like a regular season, there's no playoffs and shit like that. Yeah. Well, you have the Libertadores, which is like the Champions League of South America, but Flamengo already won 2 out of the last 3, so it's like Mas ficou entre 3. Mas é porque não. English. Champions League final. Champions League final, World Cup final, when Brazil in the final, and or Libertadores in Flamengo. I see Flamengo in the final of Libertadores, and when Flamengo win a final of Libertadores, I see in the stadium. Okay. What about you? Yeah. Let's see. So you'd rather go to a Super Bowl where the Chargers are in the Super Bowl over the boxing match? Yeah. Yeah. That's once in a lifetime. You know? Explain to us why you're a San Diego Charger fan. That's where I'm born, raised. First game I ever been to was a Chargers game. What was your game? I used to go to preseason games all the time. What, your grandpa used to take you like School, YMCA. You know? Really? Mm-hmm. They had like community service? Not like community service. Because like you were poor. You like these tickets were like $100 or $200. Yeah, but How'd you manage to go to they just a had Charger tickets. game? They had tickets, Chargers games. Since you were little, like 7, San 8 Diego years old? State games, you know. Yeah, like community outreach. So like you remember watching who play back in your day? Like when I was young, Natron Means. Natron Means running back, number 20 for the Chargers. He was like pretty. who was a quarterback? That time. Dan Fouts? Dan Fouts. And then after Dan Fouts, who was a quarterback? Flutie. So they got Fouts, Flutie, Leaf? No, Leaf, and then Flutie. Leaf, Flutie. Harbaugh. Breeze? What about Harbaugh? Oh, Harbaugh was a starter. Yeah, Harbaugh too. Okay. Mm-hmm. And then Breeze, Rivers. Herbert. That's it. But you see, If you think about it, San Diego Chargers are very consistent at quarterback. They go like 15 years with the same quarterback, like 15 years with Phillip Rivers. Now Herbert's gonna be around for at least 15 years. 10. Yeah. Right?
Wait, he got like his 4 rookie years, He already got his second contract. and his second contract is for another 5. Another 5. So That's 9 seasons. What is your NFL team, Kawan? You don't care about. I think our Philadelphia Eagles. Why are Philadelphia Eagles? Because of Nick Go? Is no only about Nego, but I go into Philadelphia. I see the Philadelphia in the That stadium. is true. He was the first. It was the first. That is true. His first American city was Philadelphia. Yes, that's it. This nigga went to my graduation. When he was 7 years old, okay. Yes, and he went to Philadelphia. Right in the stadium. Yeah. my stadium, not the Eagles Oh, stadium. okay. Yeah. Hey, Jonathan Cardozo just donated €2 so to help Kawan get his green card. Okay. You gotta say what's up to Jonathan Cardozo. Jonathan Cardozo, what's going on? We appreciate it. We're gonna get him there. We're gonna get him working on a green card. We're gonna get him a girl and see what we can do. You want a black girl, or are you more of a blanco preta? A blonde girl. Blonde girl, I prefer. What about you, Marcão? I like black girls. Preta? Preta. Bunda preta? Huh? Mila preta. Mula. Mila preta. Yeah. What about you? Yeah. Pericão está aí na área. Less than 60 kilos. Less than 6. Hey, for me, a woman, if she has less than 60, she weighs less than 60 kilos and she has no tattoos, that's enough. Okay. That's fair. I don't ask for much. So You know how women are like, oh no, you need to have a good job. You need to have like this. Women have a list of like 20 or 30 things on a man. Or like, if you only have 29, you're not a perfect man for me. My list only has 2 items. You need to be skinny and like not any signs of the devil in your body. I don't think I got none. And the mother of my kid has tattoos. It is what it is. But like, yeah. Yeah. And They're saying that you were in Narnia. You know what that means? A Narnia? Narnia. Like Chronicles of Narnia. Yeah. They're saying that you're in Narnia. I'm in Narnia? Yeah. In Narnia. You know what that means in Portuguese? Like Nirvana? No, Narnia is like Narnia. you're out of like you're tripping. You're in a different you're in a different galaxy. Viajando na maionese. Yeah. They're saying you were in Narnia. Okay. Because like, hey, this nigga is 24 hours like this. I swear. It is not because of the camera, not because of the live. He's always like, and not because of the weed. Before the weed, when he was 15 years old, he was also like, When you started with smoke weed? he was 30 years old. Third? His whole family smoked weed since like 12, right? Yeah. Like who was the first weed we had in your family? Jamal, right? Yeah, probably. How young was Jamal when he started smoking? Like a teenager, right? 16, somewhere in there. Oh yeah, Yeah, probably like, somewhere. But I know of maybe. You know? right. And you saw like family members smoking right there at your house, right there, right? It's just normal, like to live with that smell in your house, right? Yeah. But niggas didn't smoke in the house, or did they? Not in the house. Outside. They did go outside and smoke. Outside, yeah. And you resisted temptation for decades. Yeah. Yeah. And then like California made everything legal. And this guy's like, oh, might as well smoke weed. When did you first start? It wasn't Orlando. Don't lie to me. É verdade, aqui não era It legal. was. Like, No, it wasn't, because you already smoked back then. no, I didn't. Why were you smoking off Apple? You're like, oh, I just smoke knew. wacko. I just, I've been around it my whole life, so like I know, like it's not like Quando nothing que ele- new to me, Quando que legalizou? When did they make weed legal in California? Sheesh, been seeming like forever. No. Remember the It medical, was they like had 17, medical 18. cards when Yeah, they had medical cards forever, like at least 20, 25 years. yeah.
until 2016, 17, you needed to go to a doctor and say, hey, doctor, I have a headache. And he'd be just like, get you a medical card so you can get weed. It was like a, how you call it? Like a way to get it easier, but like 100% legal. 17. I'm pretty sure it was either January the 1st of 17 or January the 1st of 18 when everything was just legal in California. And that's around the time when you started smoking, when there's like everybody, it's illegal now. So I wasn't even in California in that year. That is true. I wasn't in California. When did you move back? 2018, middle 2018. 2018? Mm-hmm. Damn. Caralho. Bom, vamos voltar pro português aqui, porque se falar inglês traz a audiência pra baixo. Ai, caraca. Calma, qual é o tópico? Se a gente já... O que você achou do bagulho do Milley? Eu vi no seu... Você colocando algumas coisas no Twitter. Cara, não fala de política, é verdade, cara. não pode mais falar de Posso política. falar de política. Não pode mais falar de política. Esquece. Não posso falar de política. Não pode mais falar de política. Uma coisa que a gente... Caralho, verdade, cara. As paradas ficam muito mais difíceis. Se você não fala Quando de eu política... não posso falar de política. Geopolítica... Cara, eu não posso falar de política, nem nacional, nem internacional. Eu não posso falar de pessoas. Só sobrou futebol e putaria. Daqui a pouco eu não vou poder mais falar. Não posso falar de mulher, porque agora eu tenho filho e mulher. O caso do Luva Bet. Luva Bet, eu teria que falar de pessoa. Eu tô fudido. Cara, olha isso, mano. O meu conteúdo é as pessoas perguntando a minha opinião sobre coisas. Geralmente as coisas têm a ver com ou alguém fazendo merda, ou um país fazendo merda, ou um político fazendo merda. Política, geopolítica e pessoas. Não pode mais falar de nada disso. Só sobrou futebol e mulher. E mulher eu não posso... Porque não é que eu não posso falar, eu não quero falar de mulher. Não é legal. Tipo, a gente tava falando de mulher aqui e tal, tipo... Que era em inglês. Mas em português eu tô evitando falar de mulher. Eu vou ter que trocar de emprego, rapaziada. E tem 100 pessoas na minha live. What are you laughing? You don't understand what we're talking about. Oh, just body language. You see, like, me, my body language, the tone of voice, you know I'm saying something funny. Yeah. Cara, eu vou virar pastor evangélico. Puta que pariu. Ô, diretor, você mandaria bem como pastor? Já foi pastor? Já, né? Foi pastor? Não, mas já acredito em Deus. Sim, mas é um skill diferente. Você conseguiria subir ali e pregar? Cara, se você for fazer isso da boca pra fora, tem muita gente que já faz, né? E ganha dinheiro e... Sério, nas igrejas, a pessoa sobe ali e prega como uma fonte de renda mesmo, né? Tem muita gente que vive assim. Tem algumas famosas aí que eu não quero citar nome pra não ter problema, né? Você não tá botando na cara? É verdade. Mas tem muita igreja que é famosa pela a corrupção, né? Ali atrás do altar, né? Entendi. Existe muita... Mas você seguraria a onda, não? Subir e pregar. Ah, cara, eu já falei algumas vezes, já falei pra algumas pessoas, já. Entendi. Foda. Deve ser É porque, rapaziada, ainda Lula vai taxar a rede social. Que porra é essa? Não, mas assim, vou abrir até a discussão aí pra vocês no chat. Realmente tá difícil. O cara falou também que o imposto no Brasil tá batendo 27,5, não pode falar sobre isso. Que mexe com política. Quem dita imposto é político. Não pode Caralho, o falar. maluco já foi pastor aqui. Porra, vamos falar do clima. O clima no Brasil bateu quase 60 graus. E aqui tá quente. Tá quente, não tá? Pra novembro? Não tá? Tá tipo 20, 25 graus. Já deveria estar... Bom, viu? O tópico clima durou 10 segundos. Acabou. Uma cantora, eu não sei qual nome, que ela foi pro Brasil. Taylor Swift. Taylor Swift. Foi outro. Passou muito mal no Rio e, se eu não me
causa do calor. Que isso? Não sei. Essa semana? Não foi essa semana passada. Tão quente no Rio. Cantora bateu as botas? Eu sei que uma pessoa morreu no show da Taylor, da Taylor Swift. Por causa do calor? Por causa do calor. Pode ser. Tá, só Taylor, não tem cantora não. Morreu um fã. É porque a palavra cantora tá tudo indo pra cantora Taylor Swift. Então, tipo, não dá pra saber se foi outra pessoa. Então, tipo, uma pessoa morreu por causa do calor e ela tava lá. Oh, yeah, somebody died, huh? Pode ser. Yeah. Yeah. They had the overheat. Yeah, I seen that. We said about a fan about Taylor Swift died in the show. Yeah, I seen that. Then she took a day off. She took a day off. But she took a day off after everyone was already in the stadium. And yeah. What? Yeah. Like an hour before the concert was supposed to start, everyone was already in the stadium. 100,000 people would be like, "Hey, we're not gonna have a concert today." But it's like you damned if you do, damned if you don't. It is what it is. Yeah, you damn if you do, you damn do if you that, don't. you- And she was damn if she didn't do it, and like people were talking shit. Be like, Exactly. So it is what it is. Teve o show do RBD no Brasil também. É, do Rebelde. Tu gostava Chegou a de... época? Até 8 ou 9? Não, tá animado. 91. Gostava de Rebelde? Não peguei essa época. Rebeldes é mais... Eu tava fora. É, né? Não Rebelde peguei a época do Rebelde. É mais minha geração, eu Do you know RBD? RBD. What is that? It's like a Mexican band, teenage band. They're our age now, but like they were famous. Never heard of RBD. Anaí. How old is Anaí? Eu acho que é Oh minha. shit, they're older than us. Anaí's 1983, Okay, so 40. so she's 40. All right. Rebelde. Anaí. Estão falando que o Lula... Dulce Maria. 1985. Caraca, Dulce Maria, do Carinha de Anjo. Não, para. É a mesma? Acho que sim. Papai, lembra no SBT que tinha uma vozinha assim? Não é possível. Carinha de Anjo. Did you? Não, Dulce Maria era o personagem. Calma aí. Agora eu tô... Não pode falar de política, rapaziada, infelizmente. Não, Daniela Aedo. Não é a Dulce Maria, não. Fala das Daniela polêmicas Aedo. da inflação dos Estados Unidos. Pô, tá mó gata. Papai, Estão falando que ela fez Chiquititas. Papito, Carita de Angel. Pô, eu achava que era a mesma Dulce Maria. Você não tô ligado, não. Tô por fora. Você não pegou a novela Carinha de Anjo no SBT? Que ela falava assim, com uma vozinha assim. Se assistir uma novela no SBT, foi muito. Pô, a vovó adorava essas porra. Eu assistia com a minha avó. Ah lá, não dá pra falar de geopolítica. Pior que é o forte do Raiam. É? Na verdade, Fala de olha só. piroca. Não, meus fortes. Cara, eu manjo muito de marketing digital, mas eu não tenho mais tesão em falar de marketing Qual o digital. futuro do marketing digital? Não tenho o mínimo de tesão de falar em fonte de renda e marketing digital. Aí, se Gosto muito de falar de geopolítica. Não tenho como falar de geopolítica mais. Gosto muito de bater em pessoas que estão fazendo merda. Não posso fazer mais isso. Tá? Porque eu tenho família agora. E meu pai é o jurídico. Então meu pai não quer mais eu ver eu envolvido nessas porra. Então, caralho. a pergunta que o Raiam mais gosta de escutar é qual o futuro do marketing digital, o diretor? Ele adora responder essa pergunta. Porra, vamos falar de piroca. Ah, para. Pessoal, fala de piroca então. You know piroca? Piroca, não. Cara, aí, comentário do dia. Rafael Silva com 2 Fs.
O Pericão lembra muito o Péricles do Exalta Samba. Um abraço pra todos vocês, meus nobres amigos comedores de gente. Quem mandou esse comentário? O Negão? É, tá no chat aí, manda um alô pra gente. Cara, o Monark, ele tá em Miami, cara. Raiam, você pode ser jornalista e comentarista. Aí você fica isento de processo. Você está se vestindo como podcaster. O Monark tá nos Estados Unidos, mas ele tá em Miami. Ele tá no outro lado do país, simplesmente. A gente tinha olhado isso. Marcus, it's been 50 minutes. We ran out of topics. We ran out of topics? I'm the anchor here. You're Well, I supposed was to bring. You're supposed to bring. No, you're supposed to like I'm ready. study. Let me Oh, you're ready. talk. Okay, there we go. I was trying to you talking too much. Oh yeah, go. Okay, so I was going to talk about the guy from ChatGPT that left for Microsoft. Did you see that? Yeah. So what's your view on it? I want to know like what's going on. Something's going on. They fired him, and Do you understand what happened? I don't know exactly, but something ain't right. I don't think. I'll say that in Português. Rapaziada, o tópico que o Pericão trouxe aqui é uma briga societária entre OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, Microsoft, que é acionista dessa empresa, acionista entre aspas, e o Board of Directors, que são os conselheiros da empresa. Tá ligado essa treta aí? Não. Cara, foi a treta da semana no mercado corporativo americano. E é basicamente o seguinte. Eles... tem 5 caras no conselho administrativo. E eles coludiram para quicar o CEO da empresa, o Sam Altman. Sam Altman, que é um cara que eu sou muito grato, porque foi o Sam Altman que investiu na minha empresa, na QIFI. O dono do ChatGPT investiu na minha empresa. Caralho, eu ia morrer sem saber disso. Eu ia morrer sem saber disso. Ele é o 01 do Y Combinator. Caralho. Então ele foi meu sócio. That nigga was my business partner. He has 7% of my company before it was sold. Really? The CEO of ChatGPT. E aí, rapaziada, o Sam Altman foi chutado fora pelo conselho administrativo. Okay? As pessoas da empresa ficaram putas e falaram, olha só, se ele não voltar como CEO, eu saio. E aí, o que ia acontecer? Do nada, uma das empresas mais hypadas do mundo, que vale não sei quantos bilhões de dólares, ia ficar sem a sua equipe inteira. Agora eu passo a palavra pro nosso diretor. Diretor, por que o nego fez isso? Ele sabe que tem alguma coisa aí, né? Não, mais profundo. Mais profundo. Rapaziada, é o seguinte. OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, ela valia... Vou puxar aqui. I don't think it's working. What? ChatGPT no more. Não tá funcionando mais o ChatGPT? I don't think so. Não? Because I looked and then it say something Ei, about... Don't work 86, 86 bilhões de dólares. Caralho. Tá? 86 bilhões de dólares seria o valuation dessa empresa chamada OpenAI. Vamos dizer que eu tenho 10% dessa empresa. Eu teria 8,6 bilhões de patrimônio. Tá? Agora eu vou passar a palavra para vocês. O que é isso? O que fizeram? Tiraram o CEO lá. Qual foi? Pra quê? Cara, vamos lá. Se eu sou a Microsoft... Perfeito. E eu quero comprar essa empresa. Uhum. Para eu comprar essa empresa, eu tenho que botar 86 bi na mesa. Só que eu não quero gastar esse dinheiro. O que você faz se você não quer gastar esse dinheiro? É como se fosse colocar outra pessoa pra... Cara, você gera alguma treta ali dentro, faz todo mundo sair daquela empresa e pega aquelas pessoas para você.
Porque uma empresa de inteligência artificial ela é feita de CPFs, de programadores. É. Então, gerou uma briga interna dentro da empresa. A grande maioria dos programadores foi junto com o líder, Sam Altman, o CEO. Então, sem o líder e sem os programadores, aquela empresa que valia 86 bilhões agora vale zero. Foi pro caralho. Não vale zero, mas vale muito menos. Essa parada aqui... Ele falou... Aí você consegue construir uma coisa igual porque todo o conhecimento tá ali. Os caras só pegam o código e jogam lá, ó. Na minha nova... Agora eu sou da Chat Microsoft. Entendeu? Ainda tinha um agravante que a empresa OpenAI era uma empresa sem fins lucrativos. E uma empresa sem fins lucrativos, você não pode ficar comprando e vendendo ações e os caramba... E segundo a mídia, a pica era que o Sam Altman ele queria transformar essa empresa numa empresa de verdade. E levantar capital e vender ações. Só que o conselho, eles ficaram assim, porra, não, isso aqui tem que ser pro bem da humanidade. Um discurso meio socialista, tá ligado? Cara, os dados estão rolando ainda, mas isso aqui tem toda a cara de ser um hostile takeover. Tá? Você jogar um bullying... fala, Edu. Isso não aconteceu na Apple? Cara, muito parecido. Na verdade, ali... Não, mas ali era tipo... Eram os... Lembrando que o Steve Jobs não tinha nem 10% da Apple. Porque, geralmente, quando você tem uma empresa grande, o dono é muito diluído. Tipo, o Jeff Bezos tem 12% da Amazon, o Elon Musk tem 13% da Tesla. Tipo, o cara que é o dono, o fodão, ele é diluído, porque tem fundo de investimento, tem outros acionistas, tem bolsa de valores e tal. Na época, era o conselho falando, o Steve Jobs tá fazendo muita merda, a empresa não tá dando lucro, tá expulso. Lembre-se que ele tá expulso de trabalhar ali. Ele continua sendo acionista, vai continuar recebendo. Um amigo meu... Então, aconteceu isso comigo também. Na mesma época, aconteceu isso comigo e com o Monark. Isso que eu ia falar. Então esse bagulho aí de hostile takeover, de ataque societário, ataque corporativo, é algo que eu domino bem. Aconteceu isso na minha vida. Tá? Porque eu tinha uma função de marqueteiro da Wi-Fi. Depois o conselho, outros acionistas coludiram contra mim. Eu não queria vender coludiram contra mim e fizeram uma oferta muito baixa, assim, pra, tipo, me ofereceram 5, 10 milhões de dólares. Eu falei, cara, não, eu já sou rico, não preciso dessa grana. Tá? E aí, fizeram de tudo pra me cancelar, pra me quicar fora, tiraram meus produtos de lá e tal, porque são maneiras de diminuir o meu preço para que eu aceite menos e eles entrem. Tá ligado? É exatamente isso que tá acontecendo com o OpenAI. Eles não querem pagar 86. Então, viram maneiras por fora para pagar menos que 86. Como é que você paga menos que 86 bilhões? Você puxa os funcionários bons para tu. Joga uma bomba lá dentro e... Joga uma bomba lá dentro, que nem joga... Cara, o Flow foi assim. Vamos dizer, cara, tem um grande grupo de mídia querendo comprar o Flow. Tá? Só que o Monark, que tem 50% do Flow, ele fala assim, cara, não vou vender para você. Não vou vender para você porque meus valores são assim, eu não quero ser a capacho do sistema, não quero fazer o que você me manda, então não vou vender para você. Aí o cara fala, ah, é? Ah, é? Não vai vender para mim? Beleza. Deu a merda que que os deu. caras fizeram? Fizeram de tudo... Pra alguma hora derrubar o Monark. Para derrubar o Monark, a ponto dele ser obrigado a vender as ações dele, que valiam 50 milhões de reais, vendeu a zero. Tá? Então, rapaziada, isso aqui é problema de gente branca, tá? Isso aí só acontece quando você ficar bem rico. Beleza? Briga societária, picuinha de hostile takeover, isso só vai acontecer quando você vencer grande na vida. E se você vencer grande na vida, você com certeza vai passar por pica sim. Tá? Pica societária com sócio, pica com fundo, pica com board of directors, conselho administrativo, que vão fazer coisas para desestabilizar você, te jogar contra a parede
e fazer você tomar uma atitude que você não quer. Por exemplo, eu vendi aqui o Wi-Fi por um preço, porra, bem legal, mas eu não queria vender. Eu não precisava daquela grana naquele momento. Não precisava daquela grana. Tava vivendo bem pra caramba e eu achei, pô, isso aqui vai crescer, continuar. eu vou ficar bilionário por isso. Entendeu? Cara, graças a Deus eu vendi, por quê? Porque, tipo, 2 semanas depois bateu a guerra na Rússia. E aí, X meses depois, o juro mundial começou a subir. Quando bateu a guerra na Rússia e o juro começou a subir, acabou o investimento para tecnologia. E aí, a empresa que valia, sei lá, 300, 400, 500 milhões, passou a valer, sei lá, 50. E tu já tinha pego tua partezinha. É isso, mas tipo, eu saí no topo. Só que naquele dia ali eu não queria vender, porque eu falei, pô, isso aqui, o mercado, assim, graças a Deus que eu vendi, mas assim, eu fui coagido a vender. Exatamente como está acontecendo nesse bagulho de OpenAI aí e tal. E aí, a gente não sabe, porque, tipo, os dados estão rolando ainda. Os dados estão rolando ainda. Tá? Lançaram funcionalidade de voz no GPT hoje. Caraca. Ó, e aí, cara, Pericão falou que o chat GPT parou de funcionar, é verdade? não, o pessoal, o Bruno falou aqui também, ó. Parou de funcionar? Chat GPT is a capacity. Tipo, tá no topo, tá assim, tá no nível, tá no topo. Caramba. Thanks for giving us a topic in Portuguese. Thank you. But anyway, with ChatGPT, you see another thing with ChatGPT that people have been using lately, they're using it for shorts. Have you seen that? No? They're using GPT. It's a what you call that? Black what you call them YouTube pages? The black ones. The dark page. It's like a dark page, and they're doing those on. But they was using GPT, but I wonder what the people going to use now. And I don't think it's gonna be there no more. No, but there are plenty of AI. Yeah, there are plenty of AI, but like tem um live pix aí. Lê aí, senhor diretor. Já que você não pode falar sobre os outros, fala sobre quando vai sair o livro de 10 milhões da Letícia Didi. Letícia Didi. Nossa sócia agora. A gente investiu, comprou porcentagem da empresa dela lá. Didi? Não é a Didi de tá. Santos. Não sei quem é essa Didi. É a Letícia Didi que tem os coworkings. Não conheço. Verdade. Boa pergunta, cara. Na verdade, ó, tem o primeiro milhão aqui. Eu fiquei de entregar o 10º milhão, que é realmente essa história. O primeiro milhão ele é feito estilo hackeando tudo. Modelo Rex. Tipo, leitura leve, os caramba. O 10º milhão, ele é escrito como o imigrante legal. Tá? Com história realmente, sucessão de fatos. Tá ligado? Só que é uma história de sucessão de fatos que comprovam todos os hacks aqui, as lições aqui desse primeiro livro. Tá? Basicamente, esse aqui é o manual, esse aqui é como eu coloquei em prática em 2 anos. Basicamente, o primeiro milhão é o manual, o 10º milhão é o que eu fiz para atingir o 10º milhão. E assim, para você chegar ao primeiro milhão, o skill set é totalmente diferente do 10º. E o 100º é totalmente diferente do 10º. Tá ligado? Um é você contra você mesmo. O outro é você, seu sócio e dominar vendas. O 100º é você já dominou venda, você tem um sócio pica. O 100º é você e investidor institucional, e valuation e venda corporativa societária. Vai ser uma trilogia? A ideia é só fazer que eu uma trilogia. escrevi só o primeiro. O segundo tá lá na página 50. E eu dei uma parada porque eu não tô criativo hoje em dia. Talvez esses flops da live aqui e os problemas que a gente tá tendo sejam um sinal de Deus pra eu falar assim, Raiam, esquece essa porra aí e vai escrever teu livro. Eu acho que você... Obrigado, Letícia. Obrigado. Já que eu não posso falar, e aí, vai sair o 10º milhão? Pô, a Letícia é minha anjo da guarda, viu? Falou, ó. Escreve, Raiam. You understand? Of Leticia Yeah. from Orlando? Hã? Orlando? Mas eu acho que vai demorar ainda pra sair esse 10º milhão. Cara, eu escrevo o livro em 1 semana.
Se não escreveu até agora... Eu escrevo, eu paro, sento que assim, é o seguinte, eu preciso de foco total para escrever um livro. E eu não posso entrar em foco total porque eu estou na reta final da gravidez da mãe da minha filha. Tá? Então, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar vendo se tá tudo bem com ela. Eu tenho que estar aqui, porra, ajudando minha família também, porque eu trouxe minha Dina e minha mãe. Então, tipo, não tem como eu entrar em modo escrito, modo... Então, eu tô enchendo linguiça aqui, fazendo live. Talvez depois que a poeira baixar, eu consiga dar uma fugida. Você conseguiu fazer coisa criativa depois de você ter filho? Depois de um tempo, logo no começo, não dá muito certo, não. Você fica realmente dedicado. Você ativa um lado você que você nem tinha. O senso de paternidade, ele não vem do dia pra noite, ele vem no decorrer dos passados dias. É mesmo? Você também teve assim, tipo, antes do bebê nascer, você tava assim, tipo... Você ainda... A ficha não caiu. Talvez vai cair quando você pega. Não vai ter ninguém por aí. Aí a parada vem galgando outros patamares. Interessante. Marcus, what do you think about it? Like, so here's saying that before your baby is born, it doesn't hit you that you're a dad. The moment you carry the baby, you're like, hey, things change. Did it happen to you like that? No. Or when the girl was pregnant, you were like, oh, you felt, I'm a dad. Well, you know, How did it work for you? I could imagine, like, so say, like, I see you, you know, you're preparing, you know. Yeah, I'm preparing, but like in my head, I'm still a single childless man. Exactly. That's what I'm saying. You preparing, it's like you could prepare all you want, but until you hold that baby, it ain't gonna hit you. It ain't gonna hit Really? you. He just said that. Until you hold that baby, it ain't gonna hit It you. ain't gonna hit you until you hold the baby. So you didn't really feel like a dad until when you saw the baby, when you held the baby, you're like, hey, this is reality. Goosebumps. You got goosebumps? Got Did you goosebumps cry? right now thinking about it. Literally. You got goosebumps right now thinking about it. Você também tem tipo, arrepio, borboleta, é? Quando você pensa assim no momento que, tipo... Quando sim, foi muito especial, assim, uma parada que você não consegue explicar. E é o tipo de coisa que mesmo você explicando, a pessoa que ouve não consegue entender, a não ser que ela já passou por isso. What you think? I'm not there yet. No, you're not. Yeah, that's true. It's coming. It's coming. Eu ainda não acredito. Olha lá, esse negócio de gravidez da filha dele é mais uma estratégia dele, hein? Caralho, cara, nenhum não acredita até agora. Mano, eu não consigo acreditar, mano. É uma coisa... Eu, tipo, como primo, esquece o lado, tipo, estagiário passivo, esquece esse lado, tipo, Cauã, primo. Eu não acredito às vezes. Então, tipo, e eu tô vendo as coisas acontecendo. Eu falo... Caralho, ele vai ser pai. Mas você acha que a tua postura mudou inconscientemente? Não, os últimos 9 meses eu fiquei muito mais, literalmente, passivo. Eu ia falar isso. Por exemplo, Eu fiquei passivo. Eu ia responder pra você. Você poderia entrar no assunto de mulher, você falou que não entraria por cachê? A mãe da minha filha. E porque vai ter uma filha, é. Inconscientemente, o critério já tá mudando. Uhum. Não, mas realmente, nos últimos 9 meses eu realmente. Travadaço. Tipo, eu não arrisquei. É um orgulho tremendo, mano. Não, assim, eu não arrisquei, eu não briguei. Eu fiquei literalmente passivo. Não virei viado. Mas eu fiquei passivo. Ficou mesmo. Vai ser pai, mano. Ah lá, ó. William Oliveira. Ontem a live tava mais legal com a participação do Pericão. Hoje eu voltei porque achei que seria uma continuação, mas optaram pelo português BR. Eu manteria a live em inglês e traduziria o Pericão. Terça e quinta, português, porque a gente tem que fazer corte pro outro canal, tem que fazer corte pro TikTok, os caramba tem que falar em português mais de terça e quinta, quando tem o Cauã, quando tem o diretor aqui. Segunda e quarta a gente pega mais uma live descaralhada, digamos assim. A live descaralhada, eu e o Pericão. Nigga, tomorrow the live is 100% in English. 100%? So you bet like yesterday. Okay. So you better like bring your A game. Okay. Gotcha. The A game. You gotta bring your A game, you know what I'm talking about? Can we talk about the game last night?
You didn't watch the game. I didn't watch the game. I Right. just watched the highlights. So they're saying that like Kansas City Chiefs has no receivers. They dropped the ball. Like what happened yesterday? Like they're talking shit about their They receivers. dropped them in this. They're saying that Andy Reid is not a wide receivers coach. Like He never have been. Think about it. Todd Pinkston, Freddie and Mitchell. the Eagles, he had very bad receivers. Yeah. Yeah, so Why? Because it doesn't draft him. it's just like the Patriots. They never have good wide receivers. Nobody like they got like slot wide receivers. They got but Wes Welker, slot wide Amendola, receivers. always Wes Welker, White Amendola, wide receivers. and It's not that like was it. Edelman. yeah outside of Always the wide receivers were slot receivers, but like wide receivers. I think of Randy Moss, That's but he it. was there for a couple of years only. That's it. Who else aside from Randy Moss? Rashay Brown. Caldwell, Troy Brown, like Nobody? Sorias. Yeah, you're right. Yeah. When they beat the Falcons, who were the receivers back then? couldn't tell you Amendola, Gronkowski. Hernandez. No, not Hernandez. He wasn't gone. He was gone by then. He's gone. Gronkowski's not a good one. He's good not a at wide tight receiver. end. He's a tight end. Yeah, tight He's end. a tight end. Yeah. And then you got who would you think? Gronkowski or Kelsey? Tight end. I don't watch football no more, You don't watch football no more? but I think Gronkowski is the greatest tight end of all time. Mm. Who's the greatest tight end of all time? Don't say Antonio Gates. I'm not gonna say that. Yeah, but no, because I always think about when I think about players, I think about who you played with. You know, you played with the GOAT at quarterback, so it's kind of like Who's the GOAT? Tom Brady. Oh, So it's hard for me to be like, okay, anybody play with Tom Brady? It's like, wait. So Gronkowski has 4 rings, yeah, 3 with the Patriots and 1 with the Bucks. And Tom Brady have a 7? Seven. No, He has 7 rings. yeah, so Caralho, o cara é pica mesmo. Kobe, 5, 5, LeBron, 4, 4, Jordan, 6, 6. Shaq, 6. 6. Well, you see what I mean? Robert Horry. Shaquille O'Neal tem 6? How many rings does Shaq have? Shaq got 5. No, he got 4. Eu Não? não sou o maior especialista de basquete, mas eu acho que o Shaquille O'Neal não tem 6, não. He might got 5 because Boston. If he got a ring with Boston. No, he got a ring with Miami. And 3 and with the Lakers. 3 with the Lakers and 1 with Boston. Well, Miami, yeah. Wait. Oh yeah, he got 4 rings. And Kobe also has 4 rings because got he won with 5. Gasol. He got 2 with Gasol. Okay, 09? Huh? Okay, Odell Beckham Jr. Odell Beckham, he got no ring. He got 1. He got 1 With the Rams. with the Rams. And he got No, hurt. but Shaq. When you talk about receivers, I remember of the clip. You know, the one hand. So he got Magic Johnson. Hey, Johnson got 5 too. all right. NBA players buy rings. Bill Russell. Yeah, Bill Russell. Bill Russ. I mean, so like all those players, like from like The back Boston Celtics, team, they won all like 9. so Sério, like Bill muscular. Russell has 11. Okay. Robert Horry has 7. Mm-hmm. 3 with the Lakers, 2 with the Spurs, 2 with the Rockets. Mm-hmm. Kareem Abdul-Jabbar. Michael Jordan has 6. All connected to Scottie Pippen, by the way. That's why I don't think he's the GOAT. And Scottie Pippen has 6. Exactly. So Jordan has never won without Scottie And Pippen. he never made out the first round of the playoffs without Scottie Pippen. Ele Really? fala isso no documentário dele. So Kareem Abdul-Jabbar, I mean, but he's old school too, so it doesn't really count. So we got from the new school players, we got Robert Horry with 7. Steph Curry got 4. Dennis Rodman, Magic Johnson, Dennis Rodman, Ron Harper, Ron Harper. Steve Kerr, Spurs. Kobe Bryant, 5. Uh-huh. Fisher, 5. Tim Duncan, 5. So I think the winningest person is Steve Kerr because he got 5 as a player, 2 with the Spurs, 3 with the Bulls, and 4 with the Warriors. 4 with the Warriors. 9. He's been the coach since the beginning. Since Since they the started Splash winning. Brothers started. Since they started winning. So he got 9 rings. Mm-hmm.
He got 9 rings. Yeah. All right, let's go with the 4 rings. LeBron. Robert Parrish. Robert Parrish. Fairly like John Sally. Mm-hmm. They said this nigga got the biggest dick in all sports. You heard that? I didn't hear that. John Sally has like a 15-inch dick. Sério, tipo 30 centímetros de piroca que dizem John Sally. Que é isso? É. Falaram pra tu falar de piroca, tá falando É mesmo. verdade. Horace Grant won 3 with the Bulls, 1 with the Lakers. Shaq, 3 with the Lakers, 1 with the Heat. Ginobili and Parker, 4 with the Spurs. LeBron James, 2 with the Heat, 1 with the Cavs, 1 with the Lakers. 1 with the Lakers. Caraca, Steve Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala. Harrison Barnes didn't win 4. He got traded. Got traded. KD. KD. Okay, so let's see. 3 rings. Who we got? Larry Bird, Byron Scott, B.J. Armstrong, John Paxson, Tony Kukoc. I mean, it's like a lot of niggas Role did 3 players. peats. Yeah. A lot of role players did 3 peats. You're right. JaVale McGee, 1 with the Lakers and 2 with the Warriors. Danny Green got 1 with the Spurs, 1 Lakers. with the Raptors, and 1 with the Lakers. Sean Livingston, damn, he was a role player with the Golden State Warriors. Dwayne Wade, 3 with Miami. Sam Cassell, 2 with the Rockets, 1 with the Celtics as a role player too. So we're talking about a lot of role players got 3 rings. So the greatest player of all time is not the greatest basketball name of all time is Mr. Steve Kerr. Nah. Because he got 4 rings as a player, 5 rings as a player, and 4 rings as a coach. That's like unheard of. Phil Jackson got 11 rings. But he never played. He played for New York Knicks. And he got 11 rings. He got a title with New York Knicks? No. No, he got 11 rings, though. He only got 9. And 4 as a coach, I'm not going to make that argument. I was going to say, because he coached Jordan and he coached Kobe Bryant and Shaq. So, compared to Steph Curry and Klay Thompson, the 2 best shooters ever. Right. So, I don't know. It's close. what's your favorite player? LeBron? Wait. LeBron's bigger than Kobe? Yeah, easy. Why? He's not associated to Shaq for 3 championships. And Shaq is one of the greatest of all time. He's greater than Kobe, actually. If you think about it, Without Kobe had Shaq right there and Phil Jackson. Yeah. So it's like LeBron won with scrubs. He never had a coach. Wait. When he won with he never had a coach. Never had a coach. He won in Miami with like kind of cheating, right? Because like Dwayne Wade, Chris Bosh. And about Jordan? Jordan. He ain't ever win without Pittman. It's hard to say, Like I could put Pittman in the top 10. So you think LeBron James is bigger than Jordan and Kobe because he won by himself? He won by himself. He won 3 different teams, 3 different stars on his team. He was able to play with multiple different people compared with them. Right. He never created a dynasty. He was there and like always. And also he been to more NBA finals than all them niggas too. So like, and he got the most points in NBA history. Way more than Will Chamberlain, Abdul-Jabbar. The most ever. Sure. Last year he broke the record. Like the all-time record? All-time record. So he's a GOAT. So you think LeBron James the greatest of all time? Can he still win one? Not really, right? He's too old. And you never know. You never know. Yeah? Never know. No, it's get hot at the right time, you can win. It's just about, any given night. All right. E aí? Papo de basquete, eu não sou muito do inteirado, não. Só conheço basicamente os principais jogadores e nunca fui de acompanhar. You should take him to an NBA game. With Grant. With Grant. Grant, you see what he say? I got my American Express. Oh, he does. Yeah. He does. He'd be like, oh no, you can get a nosebleed Grant, ticket. invite with me. my American Express card. I get you into the VIP. Mm-hmm. It is true though. Yeah, Grant invite me. I call you when we go in the Lakers games.
We'll go together. Let me look at SeatGeek right now. SeatGeek. So talking about NBA, right? Mm-hmm. Yes. Or the Clippers in town right now. It's actually cheaper to go to the Clipper A games. lot cheaper. Yeah. Hey, $20. Pelicans at Clippers. That's a good game, actually. Pelicans Who plays for the Pelicans? Oh, they got James Harden, Russell Westbrook. James No, Harden? no, Oh, no. the Clippers. Yeah, Clippers. James Harden is in Clippers. They got No, in Pelicans. Kawhi Leonard still there? Kawhi Leonard, Paul George. They got a squad. Yeah, have a It's like an all-star team. And the Clipper- Pelicans got Dallas Mavericks. Saturday, 7:30, $32. Denver Nuggets. We could go to the Nuggets Nuggets. because of Jokic. Yes, e foi o último campeão, né? We could go to Nuggets, and it's $27. Nobody cares about the Clippers. Like, why is it so cheap? I don't know. They're not the Lakers. It's just like being the second best in town. Nobody want to watch you. How much the courtside tickets? 100. No, it's like 120. What? No, 300. One courtside ticket, like right there at the bench. How much? Maybe like 5. 1,000? Yeah. 2,000. 2,000. Okay. Behind the basket is 600. Let me see. No, row 3. That's row 3. Let me see. Deve ser muito foda assistir um jogo. 4-9. I think Courtside. that's amazing. Courtside, Watching 2,800. the game in the Oh, that's the second row courtside. but I think it's very better Super Bowl. Actually, you're right, Marcus. It's 5. If you're like on the first row courtside, 4,000. Yeah, row A. Shit, Big money. that's big money right there. They gotta pay them salaries. That's a lot. But of money. we could go. Where about who plays this week in LA? Chargers or Chargers Rams? should play home. Chargers play. Ravens at Chargers. Rangers. Yeah. Ooh, Lamar Jackson. Lamar Jackson. $38. Not bad either, huh? Last time we didn't enjoy it though. We did not enjoy ourselves. It was not a fun game. It wasn't. It was Oh, it backups. was a sorry ass backups. Yeah, it was like Cole McCoy and like Wofford. It was a sorry ass game. Yeah, it was trash. It was trash. It was a good, nice stadium though. Yeah, Great stadium. and the Rams had been super. Oh, Cooper Kupp wasn't playing. There was nobody playing that night. Nobody. No, he got hurt first quarter. Remember? Oh yeah, he got hurt right there. Yeah, you're right. Mm-hmm. Você vai em jogo de... Você gosta de NFL, não? Você vai em jogo, não? NFL eu já fui já do Rams. Rams é daqui, né? Eu não tô ligado. É. Rams era de St. Louis até... Since when? Esse é outro rolê louco que não faz sentido na minha cabeça. Os times, eles mudam de cidade, né? Mas... Raiders. Raiders era de Oakland e foi pra Las Vegas. Raiders, So explain to them why, because like they're from Brazil and this is not normal for us because a team is identified with a city. Mm-hmm. Because like they're public institutions. There's not really an owner of our teams. Okay, public institution. So like it's part of that city, it doesn't belong to an owner. Yeah. Can you explain why these teams move around? So for example, in our lifetime, do you remember any teams moving around? So the first team that moved around was like the Baltimore Ravens. No. Well, that was them. The Oilers. Oilers, yeah. The Oilers moved. So Houston Oilers became Uh-huh. Tennessee Titans in like 1997, right? Something like that. The Colts was the Ravens Tennessee was the Colts, Titans. No, the Ravens were the Baltimore Colts. No, Baltimore Colts went to Indianapolis, but Yeah. that was in the 80s, so it wasn't our lifetime. right? The Expos. That's Montreal. They became the Kansas City Blue Jays. No. Toronto Blue Jays. No, the Expos became the Royals. Yeah. Wait. Montreal Expos. No, they became the Washington Nationals. Really? They relocated in 2004. Okay. So we got Montreal them. Expos became the Washington Nationals. Yeah. The Blue Jays, did they move? Now the Blue Jays, let's see, Blue Jays.
It's so weird because in Brazil we're never gonna see Flamengo go to São Paulo. Yeah. Or any other, you know, and you're gonna see forever the Rio and the Yes. But the reason for it is like for the Chargers, for example, they wanted the city to pay for a new stadium. Yeah, they were an expansion team in 1989. No, 1977 expansion. So that's not that. Original. Yeah, so like they so they got added Well, to the league with the Seattle Mariners. So our lifetime it was the Jaguars. No, Jaguars was expansion. Houston Texans was expansion. Chargers moved from San Diego to LA. Rams. The Rams moved from San Luis to Los Angeles. The Raiders moved from Oakland to Las Vegas. Golden State. Well, they moved across the bay. It doesn't really count. Yeah, it can count. This happened only in NFL or No, NBA? all the these. stadiums, yeah. all- Because it's Seattle. So here's the deal. OKC. Oh yeah, there used to be a team called Seattle Supersonics, Seattle Supersonics. Yeah. and they became the Oklahoma City Thunder. So here's the deal: you own a team, and you have an old ass stadium, right? And you go to the city, to the prefeitura, be like, hey, give me funding so I can build a new stadium so I can keep my team here. If the city says, hell no, that's public money, you're a private institution, we're not going to give you money, so the team just moves, pretty much. Moves to a bigger market because, like, for example, let's say I'm an owner of San Diego Chargers. San Diego is a very small city. It's not really small city, like it's like 7th or 8th biggest city in America, but it's a small media market. Like if you think about it, NFL team is a content producing company. They sell the rights of their game. So it's just like us, content, media. So for you to monetize media, you need a lot of people. The public in San Diego is not big enough for that. So they're like, okay, our company's worth $1 billion. If we pull the plug and move to Los Angeles, we're worth $4 billion. So you just move. Okay. Oh, but the stadium is gonna be empty. So what? Because like the Chargers play at the sorry ass soccer stadium, the Galaxy Home Depot Center. Carson. For like 20,000 people, and it was empty then. They don't give a fuck about attendance. They worry about media rights. So LA was without an NFL team for like 10, 15, no, maybe 15, 20 years. Yeah, long time. Right? O Raiders era de LA também. Raiders e Rams era de LA. Raiders moved to Oakland and then moved to Vegas. And then Rams, they were from LA, they moved to St. Louis, and now they moved back to LA. Caralho, como foi? No, any other league. For example, in basketball, you have the Pelicans, who used to be the Charlotte Hornets. Bobcats. The Bobcats. The Charlotte Hornets. Right. But it's the same, yeah. No, the Pelicans used to be the Bobcats. And the Charlotte Hornets were just like expansion team, right? Yeah. Charlotte Bobcats became New Orleans Pelicans. Seattle Sonics became Oklahoma City Thunder. The name just changed like this. Yeah. Like, In for New example, York. New Jersey Nets became Brooklyn Nets. Yes, in New York. And then you love one team because of the name and everything, like Flamengo. Yeah. For example, yeah. So in his case, his team moved from San Diego to LA. He's still a fan. Me, after the Chargers moved out of San Diego, I'm like, you know what? I don't give a fuck. Because like it's not my identity. I rooted for them because they're San Diego. Now they're no longer San Diego. I don't give a fuck about them. Now I'm a Raider fan. Oh, this wise, everybody he don't like die for the team like in Brazil. Bro, you don't have idea. You feel like Flamengo. You go to the como se chama a torcida organizada do Flamengo? Raça Diehard rubro-negra. fans, yeah, diehard Bro. fans, the ultras. Yeah. And then you're never gonna leave that, you know, never gonna put Yeah, like that's how I feel. Like, and plus it's like I didn't spend my lifetime being a fan. Now it's like they went up win the Super Bowl. I want to feel that, you know. I want to ride it out, like, you know. And it's like you're always gonna root for them, even secretly. Even if you get a new team, you still gonna root for them. That's gonna be your team regardless. So
They're all complaining about your microphone. My O microfone dele tá baixo? What did he say? It's not working? So next time you gotta put the microphone closer to your mouth. Oh, okay. Do it like this sometimes. Yeah. True. Bom, rapaziada, vamos ficar por aqui. Esse é o fim de mais uma live. Vamos assistir o jogo do Brasil. Tamo junto. Tem o quê? Joga aí nos comentários antes de a gente ir embora qual o placar final de Brasil e Argentina. Enquanto isso, Kawan and Marcus say bye to the people. All right. Thank you for watching the show. Thank you. See you again tomorrow. Peace. Vamos desse? Peace. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Mais uma live aí. Vamos... Amanhã a gente tá de volta. E é isso aí. Tamo junto. É só o começo. E a vida não pode parar. Valeu.